da mensagem é: me ensina a andar sobre as águas. Mateus capítulo 14 revela esse texto. Também você vai encontrar em Marcos capítulo 6. Você vai encontrar em João também capítulo 6. Você vai encontrar o mesmo enredo, o mesmo contexto de um momento em que Jesus, ele apresenta aqui uma proposta aos seus discípulos. E nesse texto, o momento de confronto dos últimos acontecimentos de Jesus, dos últimos acontecimentos dos dias que estavam ali. Porque se você ler um pouquinho antes, você vai ver que João Batista, o primo de Jesus, aquele precursor do caminho do Messias, ele havia sido morto na prisão, decapitado. A sua cabeça tinha sido apresentada na bandeja em uma festa. A morte de João Batista, na festa de aniversário de Herodes. A filha de Herodias, que era a mulher que se casou com Herodes. João Batista tinha declarado que isso era um pecado, porque Herodias era irmã, era casada com o irmão de Herodes. E aí Herodes toma a mulher do irmão, casa-se com ela. E João Batista vai lá e confronta. E aquela mulher, ela toma uma ira por João Batista. E no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, ela se apresenta, faz uma dança belíssima. Herodes fica impactado com aquilo e diz assim: você pode me pedir o que você quiser. E ela, influenciada pela mãe, pela ira da mãe, pela raiva da mãe, ela diz assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E não foi fácil para Herodes, porque Herodes gostava de João, apesar de ter prendido João. Herodes ficou triste, mas ao mesmo tempo ele precisava cumprir a sua palavra. E aí ele manda matar João Batista e traz a cabeça de João na bandeja no meio da festa. A notícia chegou até Jesus e aos seus discípulos. Então não foi fácil assimilar uma notícia como essa. Você saber que um parente seu, que um primo seu é morto, e como foi morto, decapitado, né? No meio de uma festa, a cabeça é apresentada. Então não foi fácil para aqueles que estavam ali, sabe, Jesus vivendo aquele contexto junto com seus discípulos. E aí a notícia chega e a direção de Jesus é: vamos para o outro lado. Diga assim a essa pessoa que está ao seu lado, todas as vezes que uma notícia ruim chegar até você. Amém? Não, pelo amor de Deus, irmãos, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Balança essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: você está aqui ou você está em outro lugar? Diga assim: você está aqui, esteja aqui de corpo, de alma e de espírito também. Amém? Olha para essa pessoa e diga assim: o Senhor quer falar com você nessa noite. Mas se você estiver dormindo, você não vai ouvir o Senhor falar. Então diga assim: acorda. Em nome de Jesus, irmão. Agora diga a ela, todas as vezes que uma notícia ruim chegar para você, a orientação de Jesus é: passe para o outro lado. Jesus tinha tudo para ficar alimentando a má notícia. Jesus tinha tudo para ficar mimimizando a má notícia com os discípulos, murmurando a má notícia ou mastigando a má notícia. Não, Jesus olha para os discípulos, entra no barco, passa para o outro lado. Ou seja, vamos mudar de nível. É o convite do Senhor. Vamos mudar de nível. Passe para o outro lado. Ei, o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Você está recebendo notícias difíceis de ser assimilada, ou chegou até você, ao teu coração, a notícia que não é agradável para você. O Senhor está dizendo a você nessa noite: passe para o outro lado. Mude de nível. Mude de nível. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Amém. Mude de nível. Passe para o outro lado. Por trás dessas palavras de Jesus não era só uma orientação, porque ele estava no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, querido, é um lago. Eu estive lá por 2 vezes. Glória a Deus por isso. Não é um mar como a gente está acostumado aqui com o Buraco da Véia, com a Praia de Boa Viagem ou com a Praia de Piedade. Não é um lago rodeado de montanhas, com quilômetros de diâmetro. De um lado era Galileia, do outro lado Genezaré. Jesus não estava falando só uma questão de mudança geográfica. Jesus estava falando de uma questão de mudança espiritual.
Atrás das palavras de Jesus não era só uma transição de um lugar para o outro, era uma transição de nível espiritual. Sabe o que Jesus quer fazer com você e comigo nessa noite? É nos transicionar de níveis espiritual da nossa vida. Não era só passar para o outro lado numa questão geográfica de pegar o barco e atravessar, até porque os discípulos vai fazer o que do outro lado? Jesus disse, está na hora da gente passar para o outro lado. A questão não era de qual lado eles estariam, se na Galileia, se em Genezaré, não, a questão era em que nível eles estavam. Não é onde você está, mas é qual nível que você está. A diferença está aí, porque hoje a gente fica, assim como tinha também no tempo de Paulo constituindo na igreja, uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, e outros eu sou de Cristo. Esses eram os mais perfeitão, esses eram os mais religiosos dentro da igreja, diziam, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, isso aqui não existe, irmão, não existe lado A, lado B, o que existe é onde nós estamos, qual o nível que nós estamos espiritualmente, aonde estamos enraizados, aonde estamos enxertados a nossa fé, em quem nós temos crido. A diferença na nossa vida é essa. A necessidade não era geográfica, mas era uma proposta espiritual de Jesus. Vamos para o outro lado. Entre no barco e passem para o outro lado. Balança essa pessoa e diga assim, está na hora de você passar para o outro lado. Está na hora de você aumentar o seu nível espiritual. Está na hora de você viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Por quê, pastor? Porque é do outro lado. Diga assim, é do outro lado. É do outro lado em que a gente encontra um socorro. Quando nós deixamos de olhar só para nós mesmos. É do outro lado que a gente deixa de ser um pouquinho egoísta. Deixa de olhar demais para nós, esquece de olhar para as pessoas. Deixamos de ser egoístas e passamos a ser mais altruístas. É do outro lado. Nós precisamos mudar de nível. É do outro lado que eles aprenderam sobre a cura que liberta uma pessoa. Porque foi do outro lado que quando Jesus desce, uma multidão de enfermos vieram e só queriam tocar na orla de Jesus. E todos foram curados. É do outro lado que a sua fé se torna ilógica. Porque você muda de nível. Você vive o sobrenatural. É uma fé ilógica. Não faz sentido as coisas para o mundo. Mas para o Senhor e para você faz todo sentido. Passar para o outro lado é ter que enfrentar algumas realidades também. Porque Jesus diz assim, vamos para o outro lado. Mas Jesus não disse o que eles iriam enfrentar. Mas a Bíblia é linda porque ela registra para que eu e você aprendamos. Porque passar para o outro lado é o comando de Jesus. Mas significa que nós vamos enfrentar algumas realidades. No verso 24 do texto, a Bíblia diz que o barco estava a considerável distância da terra. Nesse verso também diz que ele era sacudido pelas ondas grandes no mar. Nesse verso também diz que porque o vento soprava contra o barco. Ou seja, passar para o outro lado é ter que enfrentar momentos de instabilidade. Quem disse a você que quando Jesus te convida a entrar em outro nível, será simplesmente algo, sabe, sossegado? Não, você vai ter que enfrentar momentos de instabilidades. Ei, presta atenção, porque se você está enfrentando momentos de instabilidades, é porque você está no caminho de passar para o outro lado, de mudança de nível. Por que é momento de instabilidade, pastor? Porque o texto diz que o barco estava distante da terra. O que é a terra? É o lugar de segurança, de conforto, é onde a gente consegue colocar os nossos pés, é onde a gente consegue ter estabilidade. Eles estavam longe da terra. Passar para o outro lado também nós enfrentamos ondas que sacodem a nossa vida.
Como assim, pastor? Porque nem sempre será como a gente quer. Eu vou passar para o outro lado. Eu vou do jeito que eu quero e tem que ser do jeito que eu quero. Não. Você vai enfrentar coisas que vai sacudir a sua vida também. Passar para o outro lado também é enfrentarmos ventos contrários. Em outras palavras, é você enfrentar oposições. Então, se eu e você, querido, preste atenção nisso, porque se você está enfrentando momentos de instabilidades, você está sendo sacudido por coisas que chegam até você, ou você está enfrentando ventos contrários, é sinal de que você está indo para o outro lado. Prepare-se para viver um novo nível em Jesus. Aí Jesus olha lá de cima do monte e vê que eles estavam cansados. Isso é incrível, querido. Como assim, pastor? Aqueles homens estavam no limite de cada um. Então é quando você chega no seu limite, é que o Senhor começa a agir no limite dele. Então descansa teu coração, porque se você está aqui nessa noite dizendo, estou no limite, pastor, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa pessoa, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais esse emprego. Quando você chega no seu limite, é que você permite que o limite do Senhor comece a trabalhar na sua vida, comece a intervir na sua direção. Jesus olhou lá de onde ele estava e viu que os discípulos estavam cansados. Jesus foi até onde eles estavam. Porque era sobre mudança de nível. E se era sobre mudança de nível, Jesus não iria tratar de forma comum aquela situação. Jesus, sendo Deus, ele poderia aparecer no barco. Sim ou não? Sim. Ele poderia, de lá mesmo onde ele estava, ele poderia ter dito ao vento, cessa vento, tranquiliza, deixa os meus discípulos chegar do outro lado. Mas não, como era tratado algo, preste atenção, porque o que Jesus estava tratando era de mudança de nível espiritual. Então ele não poderia chegar lá de forma comum, ele vem andando sobre as águas. Pergunta essa pessoa aí, por favor. Pergunta ela, olhando nos olhos dela. Diga assim, meu querido ou minha querida, me diz uma coisa. O que estava perturbando a vida daqueles homens no barco? Pergunta aí, pergunta. O que estava perturbando a vida daqueles homens no barco? Hã? Responde para ele aí, responde para ela. Diga assim, eram as águas agitadas. Diz aí, eram as águas agitadas. Diga, eram as águas agitadas. Eram as águas agitadas. Eram as águas agitadas daquele mar. Então Jesus, ele vem andando por sobre as águas agitadas para dizer que aquilo que perturba, eu ando por cima para mandar parar. Aquilo que está perturbando você, Jesus vem caminhando por sobre isso. Se o que estava perturbando os discípulos eram as águas agitadas, Jesus mostra o seu poder para pisar em cima da perturbação. Está perturbando? Jesus, ele pisa em cima daquilo que está gerando perturbação, para mostrar que ele é poderoso. E assim, uau, que poder de pisar, faz assim, de pisar sobre toda a perturbação da minha casa e da minha vida. Mas pisa aí, irmão, ei, você não está crendo não, porque quem está crendo, diga assim, que poder de pisar sobre aquilo que tem tirado a paz da minha casa, da minha família, do meu casamento, do meu ministério. Diga assim, hoje o Senhor está liberando esse poder aqui, de pisar sobre aquilo que perturba. Se você crê, aplauda ele aí em nome de Jesus. Está perturbando? Está perturbando? Está tirando a tua paz? Deixa com Jesus. Deixa com Jesus. Jesus me deu uma lição direitinho. Ele veio andando sobre as águas, perturbando, agitando. E ele veio andando na calmaria sobre as águas, dizendo assim, sossega o teu coração, porque eu tenho poder para parar essa perturbação agora. Verso 26 diz que eles estavam aterrorizados.
Nem conseguiam pensar direito, irmão. Porque quando chega alguma coisa que perturba a nossa vida, tira nosso raciocínio. Quando chega alguma coisa na nossa casa que tira a paz, tira junto com a paz a nossa saúde de raciocinar as coisas. A gente se atropela, a gente erra nas decisões, a gente fica sem saber. A porta está aberta na nossa frente, a gente não enxerga que tem uma saída, que a gente está no meio da perturbação. É assim, não é assim? Aqueles homens estavam dentro do barco, as águas agitadas, o vento contrário, as ondas a ponto de derrubar o barco. Eles não conseguiam raciocinar direito, porque quando viram Jesus andando sobre as águas, disseram: não é possível uma perturbação dessa e vem alguém andando por cima dessa perturbação. Não é possível uma falta de paz dessa e vem alguém andando por cima da falta da paz. Não é possível uma agitação dessa e vem alguém andando por cima disso. É um fantasma. O texto diz que eles gritaram apavorados: é um fantasma. Tem situações que acontecem que nos faz confundir a solução com confusão, irmão. Quem estava vindo na direção deles era a solução, e eles achavam que era mais uma confusão. É um fantasma, agora é que a coisa vai pegar fogo mesmo, porque esse negócio está difícil e vem um fantasma na nossa direção, o que será de nós? Tem muita gente confusa por aí, querido. Tem muita gente confusa e tem muita gente confundindo gente. Guarde o seu coração e a sua mente para não ser confundido por pessoas que parecem que querem trazer alguma coisa boa para você, mas a verdade quer gerar perturbação no teu coração. Tem gente confusa demais. Diz essa pessoa: Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus é Deus de solução. Deus não vai levantar alguém na sua vida para gerar confusão, para gerar divisão. Deus não é Deus de divisão, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de solução. Mas se você não raciocina direito, você vai confundir a solução com confusão. Se você não tiver com os olhos espirituais abertos, você vai confundir. E você vai achar que a solução da minha vida não é mais uma confusão, irmão. E aquilo que é a solução, você está achando que é confusão. Jesus vinha andando sobre as águas com a solução. E os discípulos: é um fantasma. Não, Deus não é Deus de confusão. Deus disse em Isaías 65, verso 23: o meu povo não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque serão a descendência bendita do Senhor, a descendência que herdará as nações. Tem promessa para você e para a sua descendência, meu. Tem promessa para você e para a sua descendência. A sua descendência herdará a promessa do Senhor. Os seus filhos verão os seus filhos também, e todos estarão sentados à mesa que o Senhor prepara para você. Verso 27 está o segredo. Jesus vem andando sobre as águas, e Ele ama revelar segredos para mim e para você. Jesus não nos esconde nada, pelo contrário, Ele nos dá um mapa da mina. Na sua palavra Ele mostra direitinho o caminho das pedras. Ele mostra um mapa para eu e você ir lá e descobrir o tesouro que Ele tem para nós. E quando eu e você descobrimos o mapa do segredo, nós vamos direitinho tomar posse desse segredo, desse tesouro. O que Jesus ensinou? Jesus disse assim: não é um fantasma. Jesus de lá Ele grita: coragem, sou eu, não tenha medo. Vamos repetir? Diga: coragem, sou eu, não tenha medo. Diz essas duas pessoas que estão ao seu lado nessa noite: coragem, é o Senhor, não tenha medo. Diz para o outro lado agora: coragem, é o Senhor, não tenha medo. Diz para quem está atrás agora: coragem, é o Senhor, não tenha medo. Diz para outra pessoa assim bem longe agora: ei, coragem, é o Senhor, não tenha medo. Oh! Coragem, é o Senhor, não tenha medo. Coragem, é
é Jesus, não tenha medo. 3 passos para a mudança. Jesus estava dando um segredo ali, eles nem entenderam. Jesus estava fazendo um mapa. O mapa está aqui. Coragem, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro, ouvindo isso, Pedro mais ousado de todos que estavam no barco, Pedro disse: se és tu, então manda que eu vá. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo? Me ensine a andar sobre as águas. Me ensine a pisar na perturbação da minha vida. Me ensine a pisar naquilo que tem tirado a paz desse barco. Me ensine a andar sobre os problemas da minha vida. Me ensine a andar sobre as dificuldades que estão diante de mim. Se és tu, Senhor, então me ensine a fazer como o Senhor está fazendo diante dos meus olhos. Olha a chave. Pedro não pediu, irmãos. Eu não sei se você estivesse no lugar de Pedro, o que você ia dizer? Jesus diz: ei, coragem, sou eu, não tenha medo. O que você diria para ele? O que você diria para ele naquela hora, no meio de uma agitação, de uma perturbação? O que você está dizendo? O que você está pedindo? Ei, balança essa pessoa e diga assim: no meio dessa perturbação que você está vivendo, no meio dessa agitação que a sua casa está vivendo, no meio dessa confusão que você está passando, o que é que você está pedindo para o Senhor? Pedro tinha tudo para pedir. Se és tu, Senhor, acalma essa agitação. Se és tu, Jesus, manda essas ondas parar. Se és tu, Jesus, manda agora esse mar se acalmar. Mas Pedro disse o quê? Se és tu, me ensina a andar por cima dessa água. Se és tu, me ensina a pisar naquilo que tem tirado a minha paz. Uau! Pedro não pediu para baixar as ondas. Pedro não pediu para parar os ventos. Pedro não pediu para voltar para a terra em segurança. Pedro pediu o que a Jesus? Me ensina a pisar na confusão da minha vida. Qual é a confusão que você está vivendo, meu irmão? Minha irmã, qual a confusão que você está envolvido? Pedro disse: me ensina a andar nesse lugar sobrenatural. Ei, deixa eu dizer um negócio a você. Tem muita gente que não vive um milagre porque não sabe pedir certo. Porque a gente quer o conforto. A nossa oração é: Jesus, acalma essa agitação, acalma esse problema. Jesus, resolve esse problema para mim. Que tal hoje você começar a mudar a sua oração e dizer: Jesus, me ensina a resolver isso, me ensina a pisar em cima disso, me ensina a andar acima disso, sobre isso. Pedro queria fazer igual a Jesus, irmão. Andar sobre as águas. Uau! Que pedido precioso de Pedro. Ele queria mesmo, não era resolver o problema, ele queria a unção que estava em Jesus. Porque ele sabia, se ele tivesse a unção, se ele tivesse o poder, se ele tivesse a mente de Cristo, meu querido, você vai conseguir andar sobre as águas. O que Jesus mostrou para Pedro? Primeira coisa, Jesus disse: ei Pedro, então vem. Fala para essa pessoa, diga assim: Jesus está dizendo para você, então vem. Então vem, vai lá, diz a ele: então vem, irmão, vem. A palavra de Jesus foi: venha. Mas como eu vou, Jesus? Eu não sei. Não, Jesus só venha. Agora ele tinha dito o que antes? Coragem. Olha o que Jesus tinha dito antes. Porque Jesus, irmãos, Jesus é demais. Jesus já prepara o caminho. Jesus já deixa tudo preparado. Ele antes disse a quem estava ouvindo: coragem, diga coragem. Sou eu, não tenha medo. Aí Pedro disse: então manda que eu vá. Ele disse: então venha. Aí Pedro disse: como? Eu já te disse como é. Primeira coisa, coragem.
Coragem para quê? Para descer de um barco no meio de uma tempestade, irmão? Para descer de um barco no meio das ondas gigantes? Coragem para quê? Para chegar no outro nível, você precisa de coragem. O que é coragem? Coragem é ânimo. Para chegar do outro lado, aqueles discípulos precisavam de coragem. E nem sempre é fácil ter ânimo diante de uma confusão, diante de uma perturbação. Porque o mais fácil é desanimar. Desanimar é normal, mas viver desanimado, querido, é fatal na nossa vida. Uma pessoa desanimada é estacionada. Desânimo é um estado de quem mostra desestímulo, sem motivação alguma. Tem gente aqui desanimada. Entrou por essas portas sem estímulo nenhum para viver o seu dia. Está deixando o dia passar. Está vivendo de qualquer jeito. Quem disse que o Senhor te fez para você viver de qualquer jeito? Quem disse que o Senhor não tem plano na sua vida, não tem propósito para você? Você só precisa descobrir. Então tem andado sem motivação nenhuma, desanimado, estacionado na sua vida. Ei, você precisa de coragem. Você precisa de ânimo. Você precisa de uma motivação. O que é motivação? É um motivo para uma ação. O que Jesus queria dos discípulos? Treiná-los na motivação. Nós não somos aperfeiçoados no ânimo quando tudo vai bem. Nós somos aperfeiçoados no ânimo quando tudo está difícil. É nos momentos de instabilidade. Nós somos aperfeiçoados no ânimo. Faz sentido para você? Amém? Em Êxodo capítulo 3, verso 10. Deus, quando olhou para Moisés e Deus usou Moisés no Egito, Deus diz a Moisés: eu te enviarei até Faraó para que você tire o meu povo do Egito. Olha o que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. O momento da vida de Moisés era o mais difícil, porque ele tinha saído fugido do Egito. Ele tinha saído fugido da presença de Faraó. Aí Deus vai lá e fala com ele, dizendo assim: eu vou te enviar a presença de Faraó para você libertar o meu povo do Egito. Uau! O que Deus queria com Moisés? Primeira coisa era coragem, mano. Quem volta a um lugar como esse, depois que ele matou uma pessoa e saiu fugido, porque Faraó disse: eu vou matar Moisés? Quem poderia voltar, entrar na sala de Faraó? Ele está sentado na cadeira lá, e ele entrar e dizer assim: eu vim aqui a mando de Deus para tirar o povo daqui e levar o povo para o deserto. Sabe qual foi a pergunta de Moisés? Quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para ir até Faraó? Ele vai me matar. Mas Deus diz assim: eu serei contigo, e isso será um sinal que eu vou te enviar. Pronto. Diga assim: pronto. Era a motivação que Moisés precisava. Deus disse: eu serei contigo, e esse será um sinal por onde você for. Em nome de Jesus, querido. Ei, receba nessa noite. Jesus está dizendo: eu serei com você por onde você for. Eu serei com você por onde você andar. E isso já é um motivo para você andar motivado e não desanimado. A motivação de Moisés ir até Faraó estava na palavra que Deus deu a ele: eu serei contigo. Qual era a motivação de Pedro sair do barco? Foi a palavra de Jesus: vem, Pedro, vem. De onde vem a tua coragem? De onde vem a tua coragem? Não é do teu músculo forte. A tua coragem tem que vir da tua convicção de que se o Senhor está comigo, eu vou para onde for necessário. Quer vencer a tempestade? Quer chegar no próximo nível? Quer andar sobre as águas? Tenha coragem, tenha ânimo. Tenha ânimo, meu irmão e minha irmã, tenha ânimo. Não viva desanimado em nome de Jesus. Não deixe pessoas tirar o teu ânimo. Não deixe situações tirar o teu ânimo. Se motive. Você não precisa de estímulo. Eu só ando motivado quando eu ganho bem. Você está com a sua motivação no lugar errado. Eu só estou motivado quando o meu casamento está bem. Você está no lugar, a sua motivação está no lugar errado.
Eu só estou motivado para ir para a igreja quando é fulana que prega. A sua motivação está no lugar errado. Organize a sua motivação e viva motivado em nome de Jesus. A motivação de Pedro foi: venha. Essa palavra gerou ânimo e coragem em Pedro para ele colocar o pé do lado de fora, no meio de uma tempestade de ondas gigantes. Segundo Jesus disse: sou eu. Jesus estava dizendo: use a sua fé, meu. Use a sua coragem, use a sua fé. Para a gente chegar do outro nível, querido, do outro lado, nós vamos precisar muito da nossa fé. Fé não é um sentimento, fé é uma certeza. Você não acorda, hoje eu estou cheio de fé, amanhã eu estou vazio. Não, fé é uma convicção, fé é uma certeza. Não avalie a sua fé pelos seus sentimentos, avalie a sua fé pela sua convicção em quem Jesus é, em quem Deus é a palavra de Deus. A dúvida daqueles homens foi: é um fantasma. Logo Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Sou eu quem? É o verbo vivo, é o leão da tribo de Judá, é o alfa, o ômega, é aquele que é o princípio e é o fim, é aquele que todas as coisas foram criadas por meio dele. Sou eu que estou aqui, disse Jesus. Quando Jesus declara sou eu, ele está afirmando: tenha fé em mim, meu irmão. Tenha fé em mim. Está difícil, mas continue crendo. Use a sua fé. O primeiro passo foi movido pela coragem. Pedro está lá no barco. Jesus disse: vem, Pedro. Ah, tá bom, eu vou. Desce. E agora, o que é que eu faço? Jesus disse: usa a tua fé para dar o primeiro passo. Porque para sair do barco você precisa de coragem. Mas para andar nas águas você precisa de fé. Por isso que Jesus disse: tenha coragem. Sou eu. E não tenha medo. Pedro estava agora fora do barco, no meio da tempestade. Jesus diz: vem, Pedro. Como eu vou? Use a sua fé. Dê o primeiro passo. Diz essa pessoa assim: para você dar o primeiro passo, você vai precisar usar a sua fé. Diz ela: não comece nada se você não for movido pela fé. Porque quem dá o primeiro passo, movido pela fé, vai dar o segundo, terceiro, quarto, quinto, não vai parar jamais. Descer do barco foi a coragem, mas andar sobre as águas foi a fé. A coragem te fará descer do barco, mas só a fé te fará pisar no sobrenatural. Mas assim, pastor, em outras palavras para você entender: descer do barco, diga assim: é comigo. Ah, meu Deus do céu, em nome de Jesus, irmão, balança essa pessoa, diga assim: não durma agora não, para você não perder o final. Diga assim: o final é sempre melhor. Balança ela, diga assim: o final é sempre melhor. Então diga assim: descer do barco é comigo, mas sustentar a minha vida sobre as águas é com Jesus. Diz essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: descer do barco é com você, meu irmão. Agora andar e sustentar você sobre as águas, aí deixa que Jesus vai fazer por você. E por último aqui Jesus diz: não tenha medo. Pedro vai lá, desce do barco, coragem, desce do barco. E agora Jesus, agora vem andando. E como é que vai ser? Deixa que eu te sustento, Pedro. Olha para mim e vem dar os passos. Pedro vai lá, dando os passos, cheio de: eu estou andando sobre as águas. Eu estou pisando em cima daquilo que gerava perturbação. Você já teve essa sensação, irmão, de estar vivendo um dia difícil, de um problema chegou na sua mão, na sua casa, no seu relacionamento, e você, com um homem de muita coragem, uma mulher de muita coragem, você deu o primeiro passo, e depois, um homem e uma mulher de muita fé, você começou eu estou andando por cima do problema, está pegando fogo o problema, mas eu estou em paz, porque eu sei que quem está me sustentando a andar no sobrenatural é Jesus.
chegar no outro lado, no outro nível, nós vamos precisar vencer o medo, irmão. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras. E é natural ficar com medo. Quando chega alguma coisa, o medo vem. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente deixa que o medo nos domine, ou nós dominamos o medo. Jesus sabia bem que Pedro precisava vencer o medo. Por isso que ele antes já tinha dito: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus sabia muito bem que Pedro ia precisar vencer o medo. Não só o medo dele, mas o medo de todos que estavam no barco. O que eles estavam dizendo de forma pavorosa e gritando: nós vamos morrer aqui. Se para descer do barco você vai precisar de coragem, para andar sobre as águas você vai precisar de fé, mas para chegar ao final do percurso você vai precisar vencer o seu medo. Não adianta você descer e você só dá o primeiro passo. Se você desceu, se você começou a andar, você vai precisar chegar lá. Você está me entendendo? Pedro está lá, andando sobre as águas. Uau, que experiência, irmão. Sabe o que é Pedro olhar? As águas não estavam tranquilas. Diga assim: as águas estavam agitadas. Diga: as águas estavam perturbadas. As águas estavam agitadas e Pedro andando sobre a agitação e a perturbação. Uau! Que experiência incrível. Mas foi no ápice da experiência de Pedro. É no ápice da nossa experiência que se levantam coisas na nossa direção. Que se levantam ventos. Que se levantam ondas. Para quê? Só para nos afundar. É no ápice da nossa experiência com Jesus. Cuide disso. Diz assim a essa pessoa, diga assim: cuide. Porque é no melhor momento da sua vida com o Senhor que vai se levantar ventos, ondas, pessoas para tentar afundar você. No meio do ápice da experiência de Pedro, os ventos começam a aumentar. A dificuldade começa a aumentar, começa a apertar mais. Foi quando Pedro estava andando sobre as águas que o vento aumentou. E aí, naturalmente, Pedro começa a olhar para a coisa que estava se agitando mais, estava perturbando mais. E aí a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. No ápice da sua experiência, Pedro começa a afundar. Ao afundar, a Bíblia diz que Pedro gritou: Senhor, salva-me! Isso é uma chave para mim e para você, irmão. Porque Pedro disse assim: eu vou resolver, eu sei sair disso, eu sei resolver esse problema. Não, Pedro disse assim: Senhor, salva-me, por favor, salva-me, eu preciso do Senhor, só o Senhor pode me salvar. Como um pescador, irmão, está afundando, é natural que ele vai o quê? Nadar. Eu vou nadar golfinho, eu vou nadar de costa, eu vou nadar porque eu entendo disso. Mas Pedro disse assim: não é sobre mim, nessa hora, no sobrenatural, no ápice da minha experiência, eu preciso do socorro que está em Jesus. Só é capaz de reconhecer que precisa de Jesus para vencer quem reconhece que sozinho não conseguirá chegar lá. Seu clamor, seu pedido, sua oração jamais passará em vão diante do Senhor.
Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está ouvindo o teu grito, Ele está sentindo a dor do teu joelho, Ele está vendo a tua oração, jamais será vão diante do Senhor, Ele vem te socorrer. A Bíblia diz imediato. Uau. A Bíblia não diz a distância, e eu acredito que Jesus não estava tão perto assim, o barco estava lá, Jesus aqui, vem Pedro, Jesus não foi mais, Jesus ficou esperando Pedro, vem aqui no meu lugar, vem aqui onde eu estou, vem. Pedro começa a andar, e quando Pedro está lá no ápice da sua experiência, Pedro começa a ver que as coisas vão ao encontro dele, e ele começa a afundar, e é de lá que Pedro diz, Jesus, socorro, a Bíblia diz de imediato, ou seja, Jesus apressa os passos, e diz assim, eita, que isso não vai te matar, Pedro, eita que a situação não vai te afundar não, me dá tua mão, fica de pé, e vamos andar juntos sobre as águas. Quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz imediatamente Jesus estendeu a sua mão. Com você não é diferente. Diz essa pessoa assim, com você não é diferente. Jesus é imediato na sua direção. Ele está pronto para estender a sua mão para você. Sabe o que é incrível, irmão? É que quando Pedro começa a afundar, Jesus está olhando para lá, para aquela cena, vendo Pedro afundando. Jesus, ele não vai lá e não diz nada. Jesus ele não diz a Pedro, ei Pedro, você duvidou do que eu disse, Pedro? É por isso que está afundando. Ei Pedro, eu não te disse para tu ter coragem, para tu saber que sou eu, e para tu não ter medo, Pedro, eu te disse, você não acreditou no que eu estou falando, é culpa sua, tome, bem feito para você. Talvez eu e você faríamos isso, bem feito, quem mandou você não me ouvir? É bem assim, né? Jesus disse, você duvidou do que eu disse? Jesus não disse a Pedro, ei, agora se vira sozinho aí, para tu aprender. Isso pode até soar como algo justo, para muitos. Mas o verso 31, diz que Jesus imediatamente estendeu a sua mão, segurou a mão de Pedro e levantou Pedro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não tenha medo, vença aquilo que está tentando afundar você. Diz aí pela última vez a 3 pessoas, diga assim, hoje, Jesus está te dando essa autoridade. Vença aquilo que está afundando você. Vença aquela pessoa que está afundando você. Vença aquela situação que está afundando você. Hoje Jesus está te dando essa autoridade aqui para você vencer aquilo que está lutando contra você. Quantas vezes a gente não se vê nessa situação, irmão? Falamos algo para alguém e aquela pessoa considera de forma diferente, toma a decisão errada, e ao invés de, assim como Jesus, a gente lá de imediato estender a mão, a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa forma. A gente disse, eu te avisei, bem feito, eu acho é pouco, é bom demais. Eu acho é pouco, é bom demais, está repreendido. Não, mas eu avisei, não, em nome de Jesus, irmão. Jesus nos ensina aqui a gente ser compassivo com pessoas. Se você está vendo alguém afundar, estenda a sua mão e ajude a se levantar. Porque Jesus faz isso com você e está fazendo com você nessa noite, para te levantar e você fazer com pessoas também. Jesus foi lá e socorreu, literalmente, impediu que Pedro afundasse. Foi lá de prontidão, primeiro socorreu, foi lá e atendeu, foi lá e ergueu,
Só depois que ele colocou Pedro sobre as águas, e depois que os dois foram andando, ainda as águas agitadas, eles foram andando sobre as águas, os dois. Eita, pensa numa cena, os dois, um do lado do outro. Eita, Pedro, vamos lá, vamos, Pedro, vamos, olha, andando sobre os problemas. Ele não te deixa só. Diz essa pessoa assim, diga assim: o mundo pode ter te abandonado, tua família pode ter te abandonado, teus amigos podem ter te abandonado, as pessoas queridas podem ter te abandonado, mas Jesus não deixa você sozinho. Ele anda com você sobre as águas para chegar lá no barco e ele declarar: cessa agora essa perturbação. Depois que eles sobem no barco, aí Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé, por que tu duvidastes, homem? Mas ele já tinha socorrido, ele já tinha livrado, ele já tinha sustentado, ele já tinha levado de volta para o barco. Aí ele ensina: homem, não tenha mais medo. Mulher, não tenha mais medo. Eu estou aqui para te socorrer. Jesus estava dizendo a Pedro, sabe o quê? Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te socorrer. Jesus está dizendo a você nessa noite: eu não te trouxe aqui para te acusar, eu te trouxe aqui para te socorrer. Jesus está dizendo para uma pessoa aqui nessa noite: você não está aqui para ser acusado de algum erro, de algum pecado, de algo que você está cometendo ou fazendo. Você está aqui para ser socorrido, a te livrar disso que está te afundando. Tem um próximo nível te esperando. Tem um próximo nível te esperando. Diz essa pessoa aí: tem um próximo nível te esperando. A palavra de Jesus é: vá para o outro lado. Tome uma decisão hoje em nome de Jesus.